dentro da padaria, né? Entrar dentro, exagero. E aí, o que acontece? Eu subi os degraus, eu não me lembro quantos, eu sei que são 4, e eu tive a sensação que acabou a luz. Do nada. Do nada, ficou escuro, né? Só que assim, acrescentando, né? O escuro do cego, que é o meu caso, não é aquele escuro que todo mundo imagina, que é aquilo tudo preto, extremamente negro, que apavora. Eu costumo comparar, é como se fosse, sabe quando de noite você deixa a luzinha do abajur acesa, a luzinha do celular? A luz da volta das coisas vai perdendo a luz em volta, né? Isso, mas ela fica aquela penumbrazinha. Ela não é totalmente escura, não é... Porque as pessoas falam em ficar cego, aí eles falam, fecha os olhos, tá vendo tudo escuro. Algumas pessoas, eu vejo assim, algumas pessoas tentando fazer essa comparativa, parece uma coisa horrível, que dá medo, que apavora, impossível de se conviver com isso. Sim, e a sua experiência é essa, né? Essa é a sua, porque tem gente que já nasce, né? Sim. Trazendo pro público aqui, tem gente que já nasce sem enxergar nada. Então, essa é a visão, literalmente a visão que ela teve do momento em que ela começou a se apagar o sensorial da visão dela. E até hoje é essa impressão que eu tenho, uma penumbra. Tem ali no fundo desse ambiente que a gente tá, tem uma luzinha. Não é totalmente escura, não é tenebroso. Bom, aí o que acontece? Eu, com a mentalidade de uma criança de 5 anos, que enxergava e de repente acabou a luz, pensei assim, eu vou passar a mão no chão para subir o degrau, para terminar de subir a escada. E a minha mãe viu eu pondo a mão no chão e falou, filha, que foi? Você derrubou alguma coisa? Eu falei, não, mãe, eu não tô enxergando. Aí eles me levaram para casa e o meu pai estava tentando me alfabetizar. Eles me mostravam a letra, eu enxergava alguma coisa, mas eles estavam tentando me ensinar a escrever meu nome. Na verdade, os seus pais devem ter ficado mais chocados com tudo isso do que você, né? Que são as pessoas que conviviam com você e você era uma criança até então que não tinha nenhum tipo de deficiência, não tinha nada. Levava a vida padrão. Normal, normal. Eu não gosto de falar normal, porque o normal para uns não é o normal para o outro, mas era uma vida padrão, fazendo as coisas que uma criança faz normalmente. Aí eles estavam me ensinando a ler, a escrever meu nome. Então as letras que eles mostravam eram as letras do meu nome. Então eu deduzia, eu não sabia, eu deduzia. Hoje eu tenho esse entendimento, na época não. Eles me mostravam as letras que eu sabia. Eles nunca iam me mostrar, por exemplo, o J, embora eles estivessem me ensinando o alfabeto todo, porque o J eu não conhecia, não tem J no meu nome. Sim. Então eu deduzia pela sombra que eu via da letra, você que já passou por isso, né? Sim. Pela sombra eu deduzia, é o R, é o G, é o A, né? Até deixa eu tô te interrompendo um pouquinho, mas assim, porque esse vídeo é o primeiro de uma série de vídeos que nós vamos fazer com a Regina, tá? Eu chamo de Rê porque é minha amiga, mas nós vamos fazer uma série de vídeos com ela. E assim, além de ter toda essa amizade, eu passei por uma experiência, assim como ela acabou de falar, há 7 anos atrás eu tive que fazer uma operação nos meus olhos. Eu fui um altíssimo míope e tive um astigmatismo muito forte, não podia mais usar lente, e o meu óculos também não dava para fazer o grau, ficava caríssimo na época, e eu fiquei esperando para ver o que ia fazer, que tipo de cirurgia ia fazer. E durante um tempo eu tive que ficar sem óculos e sem lente, e eu passei bons apuros. Claro, nada parecido com isso, mas eu tive um certo grau de deficiência visual que tirou a minha vida daquele padrão que eu levava até então. Eu não conseguia ver as coisas, definir contorno, saber rosto de ninguém, profundidade de nada, e foi algo muito sério. Mas no próximo vídeo eu volto a falar de mim. A Regina vai contar um pouquinho mais da história dela. Rê, eu quero que você conte um pouquinho também de uma parte que você contou pra gente, que depois, né, logo após que você ficou sem a visão, que você e seus pais, vocês iam passear, sua mãe lia pra você, que você achou um jeito de sobreviver e de viver com alegria, passando por isso, que assim, é uma coisa chocante, não deixa de ser um pesadelo. A criança tem uma capacidade absurda de superar, que para ela não tem a mesma gravidade do que está quando para os adultos aquilo devia ser uma bomba atômica na sua família acontecendo. E ela superando aquilo porque ela era uma criança. E ela era uma pessoa, a gente
fala um monte de bobeira, racha o bico. Ela leva uma vida super divertida, bacana, normal. E também não, ela também tem as partes dela. Claro, tem pé no saco, tem encheção de saco, tem a hora que tá triste. Ela é uma pessoa assim como eu falando pra vocês, mas ela teve que desenvolver algumas habilidades especiais para poder superar isso. E ela superou com altíssima competência. É uma pessoa digna, inteligente e produtiva. Nós estamos aqui para falar sobre produtividade e humanismo. É uma pessoa acima de tudo, uma pessoa super bacana. Conta um pedacinho aí, Rê, e aí o resto nós vamos deixar para os próximos vídeos. O pessoal sentiu o gostinho aí para os próximos capítulos. Então aí o que acontece? Meu pai militar me levou pro médico, né, pro oftalmologista. Aí o que acontece? Meu pai dizia que meu olho, hoje ele é azul por causa do glaucoma, mas meu olho, ele era um castanho escuro, muito brilhante, que meu pai dizia, e aí tinha uma linha, segundo as expressões dele mais humilde, né, de conhecimento, tinha uma linha cortando a menina dos olhos. Aí o médico fez os exames e deu um diagnóstico, né? Era glaucoma? Não. Catarata congênita, que é uma doença comum em pessoas idosas. Sim. Que hoje as pessoas operam, ficam lá meia hora e já tá tudo ok. Sai de lá enxergando, né? Entendi. Aí o que acontece? Eu nasci, então ele falou, é catarata congênita, ela perdeu o olho direito e está perdendo o esquerdo. A sua filha vai ficar cega. O senhor procure, isso eu lembro, o senhor procure uma escola especializada para pessoas cegas. Ou seja, já descartou você de um convívio social que seria padrão. Exato. E que hoje em dia seria normal, né? Sim. E aí o que acontece? Minha família, o Cal falou, né, das nossas adaptações, eu nunca percebi nada por parte dos meus pais, né? Que sofrer. A minha vizinha falava assim, quando sua mãe me contou que você estava ficando cega, ela me contou chorando. A minha vizinha falava assim, eu não entendo como que você ficou cega. Ele disse que o seu problema era de nascença. Se eu derrubava as coisas no chão e você achava, eu derrubava agulha, alfinete, e você achava. Então, assim, eu não sei até hoje. Eu sei que eu enxerguei alguma coisa. Então, eu tenho de memória o rosto da minha família, meu pai, meus irmãos, meus sobrinhos. Eu tenho memória de cores, né? Mas eu não sei se o que eu enxergava é o que todo mundo enxerga. Sim, você não sabe se você enxergava perfeitamente, né? Em HD, como se diz no 4K. Exatamente. Ou se era um borrão que era o suficiente para mim.